Olá, bom dia para você que está aqui ao vivo nos acompanhando e para quem está vendo depois a gravação. Nós estamos aqui para começar mais um Evangelho no Lar deste sábado, dia 22 de janeiro de 2022. Dando continuidade hoje ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje nós iremos tratar do item 7, certo? Que tem o título Utilidade Providencial da Fortuna, Provas da Riqueza e da Miséria. Esse item 7 ainda é da parte do capítulo que tem os comentários do Allan Kardec, né? Sempre gosto de dizer para observar que todos os capítulos têm uma parte que são comentários do Allan Kardec e uma segunda parte que é chamada de Instruções dos Espíritos, que são que é a interpretação ou que são mensagens psicografadas, tá, dentro do contexto daquele capítulo que ela foi inserida. Então a gente nesse capítulo especificamente, até o item 8, os comentários são do Allan Kardec. A partir do item 9, aí vem as instruções dos espíritos, certo? Então a gente está ainda nos comentários, né? O item 7 é um item até um pouco extenso, né? Mas diante do conteúdo da passagem que dá a origem, né? O que realmente justifica esse capítulo, né? É necessário ter alguns comentários um pouco mais explicativos, né? Por isso mesmo um pouco mais longos. Então a gente tem alguns comentários assim realmente um pouco maiores. Esse capítulo trata de um ponto bem interessante para discutir e que nunca perde a atualidade, né? Quando se fala de riqueza, né? Quando se fala de fortuna, a sua utilidade, as características disso em relação àquele que a detém e como também a riqueza, né, vai atuar nas nossas vidas. Então é importante que a gente tenha uma orientação mais segura, é importante que a gente compreenda exatamente o que a doutrina espírita nos fala, nos explica a esse respeito, né? Então, antes de começar a leitura e os comentários dessa parte, vamos fazer a nossa prece, elevar nossos pensamentos a Deus, tá? Rogando a presença de Jesus, para que com todo o seu amor nos envolva e nos intua a bem compreender a sua mensagem, a bem compreender aquilo que Ele quis nos ensinar, para que nossos corações e nossas mentes estejam bem abertas e receptivas, tá, a toda a verdade do Evangelho, a toda a verdade que Jesus veio nos mostrar, nos trazer, para que essa verdade faça parte das nossas vidas, faça parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa prática, e nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, para que assim individualmente possamos transformar o nosso mundo, o mundo que vivemos também, em um mundo melhor. Que esse Evangelho de hoje seja bem compreendido e bem assimilado, e que nós possamos bem entender a mensagem do Mestre Jesus, com o seu auxílio, com a sua inspiração. Que assim seja. Bom, então vamos lá, tá? Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7, repetindo aqui, o título desse item é
Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos que podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Bom, eu não vou fazer a leitura completa não, porque é muito grande, então eu vou a cada parágrafo parando e comentando um pouco aquilo que chama mais atenção, tá? Então veja que Kardec diz assim, que se realmente a riqueza, né, fosse um obstáculo absoluto à salvação, quer dizer, se a pessoa que tivesse bens materiais, se a pessoa que tivesse muitos recursos materiais não pudesse ser salva nesse sentido, eu diria assim, mais comum, né, de ir para o céu, como a gente aprende, né? Aí, na verdade, Deus teria colocado, como ele diz aqui, né, um instrumento de perdição sem recursos, né? Nós estaríamos completamente, quem estivesse nessa condição, né, de ter essa riqueza material, estava perdido, não teria recursos, não teria meios, né, para se salvar, utilizando essa expressão. Então, o que ele já começa dizendo é, a riqueza por si só não é um obstáculo ao crescimento espiritual, não é um obstáculo a esta salvação, como ele disse, tá? A riqueza por si só não impede que a pessoa consiga crescer espiritualmente. E espiritualmente aqui, talvez a gente possa até dizer mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Ele vai dizer mais adiante aqui nesse mesmo tópico, né, que a riqueza, ou que as riquezas, de um modo geral, elas significam um progresso intelectual. E também seria estranho imaginar isso, né, Deus sendo justo, né, permitir, por exemplo, que pessoas ficassem ricas e que existissem seus filhos, ou seja, aqueles que já nascem dentro da riqueza. Então, qual seria a oportunidade? Se a riqueza fosse esse obstáculo absoluto, qual seria, assim, a justiça de Deus ao fazer nascer um dos seus filhos, né, em uma família rica e já condená-la a não ter a menor chance de salvação, aproveitando a mesma expressão, né? Então, não seria realmente essa uma expressão da justiça de Deus. Portanto, não é correto pensar assim, que o fato de ser rico por si só, né, já faria com que a pessoa não tivesse salvação, não tivesse chance, não pudesse crescer espiritualmente. Então ele continua dizendo aqui que a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria. Quer dizer, é muito mais difícil viver na abastança, viver na abundância do que viver na miséria. Mas pode parecer estranho, é difícil ser rico, é difícil viver na abastança, né? É difícil viver na abundância. Na verdade, o que ele quis dizer com dificuldade não foi essa dificuldade que a gente encontra no nosso dia a dia, né? A dificuldade que a miséria vai trazer para as pessoas de ter uma moradia digna, de ter a própria alimentação, às vezes, que consegue com muita dificuldade, ou consegue uma alimentação sem a qualidade desejada ou necessária, pelo menos, tá? Não é nesse sentido, tá? Então a riqueza que ele diz aqui, que é mais difícil, é a riqueza como prova, né? E a pessoa suportar ou atravessar aquelas dificuldades que a riqueza traz, as dificuldades no sentido moral. Tanto que ele diz aqui, né, o que são essas dificuldades. Ele diz assim, que a riqueza, né,
é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Então, o que ele quis dizer? Que com a riqueza, né, a pessoa tem uma grande chance, né, porque ele diz assim, o excitante supremo, ou seja, aquilo que mais provoca em nós o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. É aquilo que mais provoca em nós um comportamento orgulhoso, um comportamento que faz com que a gente não olhe para o outro, que a gente pense só na gente, tá? Um comportamento egoísta, portanto. E quando ele diz aqui da vida sensual, é aquele comportamento em que as pessoas, pelo fato de terem a riqueza, elas se aventuram muito às conquistas amorosas entendida aí não no sentido mais nobre do amor, né? Mas as conquistas pessoais de muitos relacionamentos, de relacionamentos que muitas vezes são fúteis apenas só para satisfazer um interesse material, prazer momentâneo, tá? E a riqueza produz isso, né? Ela estimula isso, ela facilita isso, né? Ela permite que a pessoa com muito dinheiro, que ela, dependendo do gosto, obviamente, né? Mas que ela frequente muitas festas, frequente muitos lugares, que ela se torne mais atrativa por como se veste, por como se arruma, né? Então, isso tudo, né, consequências da riqueza, o resultado da riqueza, né, gera esse tipo de estímulo na visão de Kardec. Então, se ele falou isso aqui no século XIX, né, você imagina hoje, com a facilidade que a gente tem de comunicação, de exposição, tá? E o que isso não é realmente de estimulante, né? Então, às vezes, hoje a gente pode até dizer assim, não precisa nem ser rico, né? Porque a rede social, a comunicação instantânea, ela facilitou tanto, né, que ela pode ser um estimulante dessas coisas todas, porque as pessoas às vezes até agem como se fossem ricas, né? No sentido de que elas até caem elas incorrem nesses mesmos erros, se eu posso dizer assim, tá? Que os ricos incorrem, né? Mas enfim. Então ele diz aqui, né, que o fato de tornar o caminho difícil não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se em meio de salvação nas mãos que dela sabe se servir. Quer dizer, ser rico pode dificultar as coisas, mas não torna impossível, né? Se a pessoa souber se servir da riqueza, se a pessoa souber como bem utilizar a abundância de recursos materiais, isso na verdade pode tornar o caminho até mais fácil, dependendo de quem vai utilizar, do propósito, da disposição que a pessoa tem de utilizar os seus recursos materiais. Então, continuando aqui, o segundo parágrafo diz: quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Para quem acompanhou antes, ou para quem já leu o início desse capítulo, né, tem uma passagem que um jovem vai até Jesus e pergunta a ele o que fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus diz a ele que ele deve vender todos os seus bens para segui-lo, né? Vender os bens e dar aos pobres. Então, o que Kardec está querendo dizer é que não é para tomar isso ao pé da letra, não é que Jesus esteja querendo que todos nós que temos alguma coisa, algum bem terreno, né, nos livremos desse bem, fiquemos na pobreza material absoluta para poder seguir Jesus, né? O que ele está dizendo aqui é que Jesus, na verdade, quis mostrar que esse jovem não estava tão interessado assim em segui-lo, ou melhor dizendo, que a vontade desse jovem não era tão grande a ponto dele abrir mão dos seus bens, né? Quer dizer, que ele tinha uma grande vontade porque ele resolvia seguir os mandamentos. Ele disse que seguia os mandamentos e já fazia tudo aquilo, mas que precisava um pouco mais. Ele precisava se desapegar dos bens materiais, e quanto a isso ele ainda não estava pronto. Ele ainda tinha muito apego aos bens materiais, e esse apego iria dificultar muito que esse jovem seguisse Jesus, porque
é só a gente relembrar aqui o título do capítulo: não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Então, ou ele iria seguir a Deus, efetivamente como Jesus estava orientando, ou ele iria ficar apegado aos bens materiais, ou ele iria servir a este outro Deus, né? Portanto, ele iria ter nos bens materiais aquilo que era mais importante na sua vida. Então, o que Jesus quis dizer foi isso, né? Que ele não estava pronto, que esse jovem não estava pronto para segui-lo efetivamente como gostaria, porque o seu apego ainda era muito forte. Então, foi nesse sentido que foi explicado. No parágrafo seguinte: a proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Quer dizer, o que ele realmente pensava, o que ele realmente acreditava, tá? Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar: era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Assim, não é que nossos esforços sejam todos em vão, tá? Não é que nós não, como diz aqui, né, sendo honesto, né, segundo o mundo, não fazendo mal, não maldizendo o próximo, não sendo vão nem orgulhoso, não é que isso seja desprezível, de forma alguma. Nós precisamos sim cultivar esses valores, nós precisamos sim ser honestos, não maldizer, né, não sermos orgulhosos, tá, não sermos vãos, respeitar os pais, como diz aqui, honrar pai e mãe, precisamos tudo isso, tá? Mas o que foi colocado por Jesus e que está sendo explicado aqui é que precisamos ir ainda além, né? Precisamos ainda um pouco mais do que isso. Precisamos chegar ao ponto da abnegação, né? De abrir mão realmente de algo que nos seja muito caro, principalmente quando isso é algo material, a fim de ajudar o próximo, porque nisso consiste a verdadeira caridade. Na doutrina espírita existe uma expressão que retrata bem isso, que é o esquecimento de si mesmo. Então, quando a gente consegue chegar a esse ponto do esquecimento de si mesmo para ajudar o próximo, é que a gente realmente atingiu um grau bem elevado, tá? Nesse conceito ou nessa escala, tá, de crescimento espiritual, pelo menos aqui entre nós, né? Porque o esquecimento de si mesmo, ele não chega a ser um abandono dos seus próprios interesses, não chega a ser o esquecimento de si mesmo como algo assim: eu não vou cuidar de mim só para cuidar do outro. Não, porque isso iria entrar em contradição com o que Jesus também ensinou, né? Que amai ao próximo como a si mesmo, né? Como a ti mesmo. Então, eu preciso me amar para que eu possa amar o outro. Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar bem, com saúde, eu preciso estar equilibrado, eu preciso ter, no caso das necessidades materiais, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso ter as necessidades materiais mais imediatas satisfeitas, né? A moradia, a alimentação, o vestuário, certo? Então, essas coisas que são mais básicas. Então, eu preciso cuidar de mim, porque se eu estiver bem, eu posso cuidar do outro. Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar do outro, tá? Então, nesse sentido que a gente precisa entender, né? A abnegação no sentido de dizer: eu já tenho realmente o suficiente, eu já estou em boas condições, então não preciso só me apegar àquilo que eu tenho, àquilo que eu faço, ou quem eu sou, e esquecer do outro. Não, eu posso sim abrir mão de coisas, eu posso sim abrir mão de meus prazeres pessoais, tá? Da minha satisfação pessoal, em prol de alguém que esteja necessitando do meu auxílio, da minha ajuda, ou num sentido em que eu possa praticar a caridade. Eu não sei se eu me faço compreender, porque eu falo de forma bem genérica, mas é mais ou menos assim: é você deixar de tirar ali um final de semana, você tem um turno, vamos dizer assim, que você, vou tirar um turno para não fazer nada, para de repente você abrir mão desse fazer nada, tá? E ir procurar alguma atividade que possa ser útil ao próximo.
Então você está abrindo mão de algum prazer seu, de alguma coisa sua, porque você entendeu que o seu tempo poderia ser bastante valioso para outras pessoas. É abrir mão de alguma coisa que às vezes até que lhe faria, não vou dizer assim que faria falta exatamente, mas coisas materiais ou quantias em dinheiro que você pode ajudar outra pessoa com aquele recurso material. Então é uma abnegação nesse sentido, e é preciso a gente ter muito cuidado na hora de interpretar isso ou entender isso, né, para que não vire algo assim, né, objeto assim, de fanatismo ou qualquer coisa do tipo, certo? Mas é procurar refletir com calma, com serenidade e entender que realmente isso é possível, tá? Esta abnegação, e entender o quanto isso vai ser valioso, tá? Então, continuando, o próximo parágrafo diz: a consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então vejam, ninguém pode imaginar que a riqueza é um mal, tá? Que existem pessoas que tenham essa riqueza, né, que seja algo errado. Porque como ele diz aqui, né, isso seria uma condenação do trabalho que a pode obter. É como se você dissesse assim que ficar rico é mal, então você está condenando aquelas pessoas que trabalharam para obter riqueza. Ou que não tenha sido exatamente esse o objetivo, mas que do seu trabalho, né, conseguiram ser tão produtivos que o resultado do trabalho lhe trouxe uma riqueza, ainda que isso não tenha sido o objetivo primordial da pessoa. Então, ele diz aqui que a riqueza, ela é consequência do trabalho. A riqueza, diz aqui mais no final, é uma consequência da lei do progresso. Então, só consegue esta riqueza, ou pelo menos só deveria conseguir, tá? Aquele que trabalhou muito por merecer. E nem todos nós somos iguais, e nem todos nós, isso é óbvio, tá? Nós não somos todos, não trabalhamos todos da mesma quantidade, não temos todos a mesma inteligência, não temos todos o mesmo discernimento, a mesma garra para o trabalho. Então isso varia muito de uma pessoa para outra. E o que ele quer dizer aqui é que o progresso depende do empenho das pessoas, e a riqueza é consequência disso. Então Deus não seria justo se ele quisesse que simplesmente todas as pessoas fossem literalmente iguais ou rigorosamente iguais, se as pessoas empreendem esforços diferentes, têm inteligências diferentes, têm disposições diferentes para o trabalho. Então isso não seria justiça, né? Isso na verdade seria uma injustiça e um grande mal. E ele continua dizendo: se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não uma coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento do progresso intelectual. Então ele começa dizendo aqui que o problema não é a riqueza. O problema é a pessoa que abusa da riqueza. Então o problema não são os recursos materiais. O problema é o uso que se faz desses recursos. É o quanto de egoísmo nós deixamos crescer em nós, é o quanto de vaidade, é o quanto de orgulho, é o quanto de estimulante às paixões, né? As más paixões, como ele diz aqui, que deixamos que aconteça conosco. Esse é o problema, e não a riqueza em si. Tá? Então ele diz aqui que a riqueza pode não ser um elemento direto do progresso moral, ela pode não ser um reflexo do progresso moral, mas certamente ela é um reflexo do progresso intelectual. É o resultado do trabalho, é o resultado do crescimento que as pessoas conseguem. Eu diria não só pessoas, mas também sociedades, porque
percebe-se que quanto mais a sociedade trabalha, mais se desenvolve intelectualmente, tá? Ela consegue mais recursos e consegue, portanto, reinvestir esses recursos, e isso vai crescendo também em termos intelectuais, porque vai aumentando o conhecimento, vai aumentando o nível de estudo, então isso vai produzindo uma série de efeitos que gera, tá, essa riqueza para a sociedade, assim como gera para as pessoas, fazendo um paralelo. Então, às vezes, claro que existem as exceções, mas a pessoa com mais condições materiais, isso é típico do nosso país, por exemplo. Quanto mais recursos materiais, a pessoa tem melhor acesso à educação, à formação, e isso facilita com que ela tenha mais progresso material. Tá? Não quero entrar em discussões que não dizem respeito ao que está sendo colocado aqui, mas da forma como ele colocou, da forma como ele está explicando, é isso, né? Esses recursos, eles geram, tá, um progresso que pode não ser moral, mas pelo menos demonstra um progresso intelectual. E no último parágrafo ele diz: com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Ora, preste atenção no que ele está dizendo aqui, lá em meados do século XIX. Tá? E a gente hoje, né, com a comunicação instantânea, eu falando aqui de casa com um celular, alcançando quantas pessoas, né? Vocês que estão ao vivo ou quem está assistindo aí a gravação. Então, Kardec estava quase prevendo o futuro quando disse isso aqui tudo, certo? Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para realizá-los lhe foram precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão considerada um elemento de progresso. Então ele faz esse parágrafo aqui para fechar o assunto, dizendo que a riqueza é um elemento de progresso, que a riqueza faz com que a gente, pelo menos nesse aspecto material, intelectual, a gente cresça coletivamente, né? A nossa sociedade cresça. E, claro, ele falou da exploração de recursos, de recursos até naturais, para que a gente possa crescer, para que a gente possa alimentar. Ele falou literalmente disso, né? Alimentar a população que o globo comporta. Falou da exploração desses recursos e o desenvolvimento da ciência como um meio de permitir esse crescimento e o aumento dessa exploração. Então Kardec estava analisando a coisa de uma forma até visionária, né? Ele, diante do estudo, do conhecimento, né? do desenvolvimento intelectual que ele possuía, ele realmente conseguia ver os desdobramentos do crescimento intelectual da sociedade, né? Do avanço da ciência, do avanço do conhecimento como um todo, tá? De maneira que ele consegue, né, ter uma visão mais longa, né? Ele consegue ter uma projeção para o futuro, né, que mostra, hoje, mais de 150 anos depois, 170 anos depois, a gente consegue perceber que ele estava correto, né? Que era dessa forma realmente que ele via que as coisas aconteceram. Então, a conclusão dele é essa, tá? Que a riqueza é um elemento de progresso, né? Que apesar de Jesus ter falado para aquele jovem que ele deveria vender todos os bens e entregar aos pobres para que ele pudesse ter a salvação ou entrar no reino dos céus, né? O que Jesus quis fazer naquele instante ali foi mostrar que aquele rapaz não tinha
no fundo, a abnegação suficiente, tá? Ou aquela condição mais essencial, aquilo que lá no fundo ele realmente precisava, que era esse desprendimento dos bens materiais para que ele prosseguisse no seu crescimento, na sua evolução material, tá? Então, como a riqueza, como o apego aos bens materiais, isso faz com que nós nos liguemos muito às coisas da terra, isso obviamente nos distancia de Deus, né? Aproveitando de novo o título desse capítulo, né? É aquela coisa de servir mais a Mamon do que a Deus, né? Se eu estou muito apegado às coisas materiais, eu estou